A paz do Senhor Jesus a todos os alunos do Instituto Teológico Missionário. Nós estamos aqui mais uma vez em uma aula remota e acreditando, que se Deus quiser, a nossa próxima aula, o nosso próximo contato será presencial. Nós estamos aqui obedecendo às leis dos homens e também estamos seguindo aqui o nosso cronograma do nosso curso médio de teologia. Como todos vocês sabem, nós estamos no seminário das epístolas do Novo Testamento e como base dessas epístolas nós estamos aí fazendo um apanhado do livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, a aula de hoje está baseada na igreja de Antioquia, conforme nós havíamos entrado no assunto na última aula. Nós vamos dar início a um estudo acerca da primeira igreja gentílica do Novo Testamento, situada na cidade de Antioquia. É importante nós lembrarmos, conforme nós já estudamos, que a Bíblia fala de duas Antioquias. Atos dos Apóstolos fala de duas Antioquias: a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria, país Síria, cuja capital é Damasco, para onde Paulo estava indo com a autorização do Sinédrio buscar os cristãos refugiados em Damasco. Nós já discursamos acerca da conversão de Paulo. Nós ali entendemos que Cristo estava direcionando aquele grupo de irmãos, aquele grupo de refugiados em Damasco, para lhe dar início à grande obra evangelizadora fora da geografia de Israel. Como nós já estudamos, a Bíblia, em seu livro de Atos dos Apóstolos, é um livro altamente dinâmico, porque nós estamos ali estudando e vendo as atuações do Espírito Santo por intermédio da igreja primitiva. E há uma recomendação, ou houve uma recomendação de Cristo, dizendo para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A intenção de Cristo era fazer com que a igreja ficasse concentrada em Jerusalém, recebesse a virtude para depois expandir o Evangelho. Isso não ocorreu, porque nós vamos ver em Atos capítulo 2, a igreja sendo revestida, recebendo a virtude, mas ainda estando concentrada em Jerusalém. Foi necessário haver uma perseguição que teve como grande estopim a vida e a morte do diácono Estevão em Atos capítulo 7, quando então começa a igreja a sair do território de Jerusalém a partir de Atos capítulo 8. Tem início por intermédio de um outro diácono escolhido por nome Filipe. Ele está em Samaria evangelizando e depois aparece no deserto evangelizando no mundo, e por consequência disso a igreja acaba rompendo fronteiras, dando início a tudo isso, a somatória da conversão do apóstolo Paulo, somando-se ao evangelho aos gentios. Como nós já estudamos, o termo gentil significa outras gentes ou os estrangeiros. É alguém que fora da geografia de Jerusalém, de Israel, que aceita o evangelho, que abraça o evangelho. E nós temos então formada a primeira igreja cristã fora de Israel, na cidade de Antioquia.
É importante vocês tomarem nota, e se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês aí em casa, em Atos capítulo 11, versículo 26, nós temos ali a descrição, o relato de que naquele local, naquela igreja, na cidade de Antioquia, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui o termo cristão, ele é emblemático, porque caracteriza a praticidade do evangelho que aqueles crentes da cidade de Antioquia, eles exerciam nos seus dias, nos seus dia a dia. Interessante que cristão, ou termo cristão, significa pequenos cristos, ou seja, quando a cidade de Antioquia, uma cidade gentílica, um país gentil, ao olhar o comportamento daqueles cristãos refugiados, automaticamente eles assemelharam o comportamento, o jeito de se vestir, o jeito de falar, as atitudes daquele grupo de pessoas, associando elas a Cristo. Por isso que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. O que chama atenção é que eles foram chamados de cristãos não no centro religioso de Jerusalém, não no país escolhido para levar o nome de Deus. Eles foram chamados de cristãos fora de Israel, fora da cidade santa. Isso nos remete e faz com que nós venhamos abrir um parênteses de que o nosso maior testemunho nem sempre ele ganhará força daquilo que nós somos de dentro de quatro paredes. Muito pelo contrário, as pessoas devem nos associar a Cristo pelo comportamento fora das quatro paredes. Interessante, eles foram chamados de cristãos não em Jerusalém, não no local do templo, não no local da adoração, não no local tido como sagrado, mas eles foram chamados de cristãos fora de Israel, fora de Jerusalém. Isso aqui é importante, porque chama a atenção aquilo que Paulo vai dizer para o jovem Timóteo, na sua primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo ele vai orientar o jovem pastor, quando ele, na escolha, na eleição de novos obreiros, Paulo vai recomendar a Timóteo para que o candidato ao ministério, aquele que desejasse o episcopado, que ele tivesse boa reputação dos de fora, que ele tivesse uma boa reputação, um bom nome pelos de fora. Isso está intrínseco aqui em Atos 1:26. Aquele grupo de refugiados cristãos, de crentes, eles foram chamados de cristãos pelos cidadãos de Antioquia pela primeira vez. Isso é um fato concreto. Então, esse é o nosso primeiro contato, a nossa introdução da aula de hoje. A nossa aula de hoje, você que está com a sua apostila, aqui atrás está o nosso quadro, a nossa lousa, e claro, na medida do possível nós estaremos escrevendo algumas coisas, e claro, você como um bom aluno, e como é sempre ensinado, estará sempre com a caneta e com o papel nas mãos. A nossa aula de hoje está situada na página 13 da nossa apostila. No tópico C, começaremos a falar da igreja dos gentios. Primeiro ponto, a igreja de Antioquia. Veja o histórico da cidade. Antioquia foi fundada por Seleuco Nicator, no ano 300 a.C., sob o governo dos primeiros Seleucidas. Para quem não sabe, esse grupo chamado de Seleucidas, ele foi um dos partidos políticos
que acabou se difundindo do Império Grego, que até então, antes do Império Romano governar o mundo antigo, o Império Grego dominava a população mundial naquela época, e após a morte de Alexandre o Grande, o seu reino aí ficou dividido sobre 4 generais, e um desses generais foi um homem chamado Seleuco Nicator. Ele foi o fundador da cidade de Antioquia, e esse período em que ele fundou a igreja, o período do Império Grego, está interligado com aquele período que nós chamamos de período interbíblico. Eu costumo dizer que aquela página branca, em branco, entre Malaquias e Mateus, representa um período chamado de período interbíblico, um período onde não houve manifestação divina, não houve manifestação da inspiração divina para a escrita bíblica, nem em profecia. É aquilo que nós chamamos do período de silêncio de Deus. Entre Malaquias e Mateus, nós temos o período conhecido como o período silêncio de Deus, ou do silêncio de Deus. Nesse período, após, como eu disse, a morte do Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o seu império, o seu governo, o governo grego, ficou ou foi dividido entre os seus 4 generais, e um desses generais foi um homem chamado de Seleuco Nicator. Ele vai dar origem a um grupo de seguidores chamados de Seleucidas. Ainda aí na página 13, antigamente a cidade era grega, porém mais tarde os sírios se instalaram. Sob o governo romano, Antioquia prosperou, porque era a passagem militar e comercial para o Oriente. Ou seja, a cidade de Antioquia, ela ficava entre o continente asiático e o continente europeu. Ela unia esses 2 continentes, era uma rota comercial. Então essa cidade de Antioquia, que ficava na Síria, mas que anteriormente pertencia aos gregos, por intermédio de Seleucus Nicanor, ou Nicator, por volta de 300 anos antes de Cristo, ele conquistou e fundou essa cidade. Quando caiu o Império Grego e assumiu o Império Romano, Roma conquistará o mundo antigo e automaticamente conquistará ou tomará para si o território da Antioquia, que depois passou para as mãos dos sírios. Isso é muito importante, porque aí é um dado histórico para nós entendermos e situarmos do que nós estamos falando. É uma cidade, como eu disse, rota comercial, ou seja, um ponto estratégico para a disseminação do Evangelho. Veja que a igreja, o Espírito Santo, ele é estratégico. Quando você analisa as 3 viagens missionárias de Paulo, em algumas viagens Paulo demora pouco tempo, em outras cidades Paulo demora muito tempo, e essas igrejas, ou melhor, essas cidades que Paulo gasta mais tempo, são cidades estratégicas. Por exemplo, a cidade de Filipos. Quando Paulo entra nessa cidade de Filipos, lá em Atos, capítulo 16, ele fica ali algum tempo, alguns meses, e aquela cidade foi importante na rota da disseminação do Evangelho, porque ficava justamente também entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa. Como era uma rota comercial, assim como a cidade de Antioquia, então era comum pessoas de diversas nacionalidades frequentarem ou passarem por essa cidade ou por essas cidades. E Paulo, estrategicamente, escolhe Filipos, gasta tempo nessa cidade. Naquela cidade ele prega o Evangelho. Uma mulher por nome Lídia, uma comerciante da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura,
acaba abrindo o coração para o Evangelho. Ali nasce a igreja, na casa de Lídia, a igreja de Filipenses, uma igreja em um ponto estratégico, em rota comercial, uma cidade poliglota, uma cidade cosmopolita que recebe estrangeiros. E ali o Evangelho, ao ser plantado naquela cidade, acaba sendo um ponto estratégico, porque pessoas de todas as partes do mundo passavam por ali para fazer os seus comércios e ali ouviam o Evangelho, assim como a cidade de Antioquia, uma cidade estratégica. Veja que o Espírito Santo ele é estratégico, e quando você vai para o dicionário da língua portuguesa, a palavra estratégia significa ou traz a ideia de alguém que pensa à frente do seu adversário ou à frente do seu inimigo. Ou seja, uma pessoa estratégica nunca pega de surpresa, nunca pega, entre aspas, como o jargão diz, com as calças nas mãos. Muito pelo contrário, ela é precavida. Uma pessoa estratégica é uma pessoa precavida. E o Evangelho, ao se disseminar na cidade de Antioquia, age de forma preventiva, porque o Evangelho entra na cidade por intermédio de uma perseguição, a igreja começa a se desenvolver, criar raiz numa cidade estratégica, ao ponto de que, de antemão, o Espírito Santo passa por intermédio da igreja a anunciar o Evangelho para aqueles que passassem naquelas rotas comerciais. Então isso é importante, ponto estratégico. Bom, pulando para a página 14, no tópico 2, nós temos a fundação da igreja em Antioquia. Essa igreja foi organizada pouco depois da morte de Estevão, provavelmente entre os anos 30 aos anos 40 depois de Cristo, mais ou menos cerca aí de 10 a 15 anos após a crucificação de Cristo, né? Quando nós temos ali o período da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, Felipe está em Samaria, depois vai para o deserto e ali evangeliza o eunuco, e em seguida nós temos ali em Atos 9 a conversão de Paulo, e a primeira cidade fora de Israel a receber o Evangelho é Damasco, na Síria, mas que é na cidade de Antioquia da Síria que vai se instalar a primeira igreja fora do território israelita. Continuando, a igreja de Antioquia foi importante porque tinha certas características distintas. Foi a mãe de todas as igrejas gentílicas. Foi dela que partiu a primeira missão reconhecida para o mundo que estava por evangelizar. Em Antioquia começou a primeira controvérsia sobre a posição legal dos crentes gentios. Foi o centro onde os dirigentes da igreja se reuniram, e ela distinguiu-se também pelos seus pensamentos. O fato mais saliente dessa igreja era o seu testemunho. E aqui nós temos um texto de referência, que no princípio da aula eu citei, que é Atos 11, 26, que ali os moradores de Damasco, na Síria, chamaram aqueles crentes, aqueles seguidores do caminho, de cristãos. Tópico 3, o crescimento da igreja. Por volta do ano 46 depois de Cristo, a igreja de Antioquia tinha se desenvolvido de modo a construir um grupo estável e ativo. Era uma igreja instruída na fé. Os irmãos de Antioquia gozavam de uma boa reputação. Tinham apadrinhado uma expedição de auxílio a Jerusalém, a qual levou sua contribuição para aqueles que estavam a sofrer por causa da fome. Foi nessa igreja que Barnabé e Paulo foram consagrados e enviados na primeira viagem missionária. 2 pontos a considerar aqui. O primeiro deles, a igreja de Antioquia, ela acaba se tornando a mãe de todas as igrejas gentílicas, ou de todas as igrejas estrangeiras fora de Israel. Esse é o ponto.
O segundo ponto é que a igreja de Antioquia acaba sendo um suporte para a igreja de Jerusalém. Nesse período aí, por volta do ano 46, houve uma fome em Jerusalém. Houve um período de fome em Israel. E o recurso acabou sendo escasso para os irmãos judeus. Nesse momento, a igreja de Antioquia, a igreja estrangeira, acaba trazendo um suporte financeiro para sustentar os irmãos de Jerusalém. E aqui um outro parênteses que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja que a igreja gentílica que saiu de dentro da igreja central de Jerusalém acaba trazendo suporte na hora em que a igreja de Jerusalém mais precisava. Gente, não sei se vocês pegaram o feeling de tudo isso, mas aqui temos uma lição bastante importante. E qual é a lição bastante importante? Nesse momento, havia muita dificuldade dos cristãos judeus de aceitarem os cristãos gentios. Eles ainda estavam presos ao ritual ou aos rituais da lei mosaica, ao culto e à liturgia hebreu. Então eles estavam tendo dificuldade de aceitar que o evangelho, que o cristianismo alcançasse os gentios. E olha que coisa interessante, na soberania de Deus, Deus causa uma fome em Jerusalém, e aí o recurso financeiro da igreja de Jerusalém dos judeus acaba sendo escasso. E quem é que justamente vai trazer o suporte para a igreja de Jerusalém? A igreja gentílica. E esse ato de generosidade, de altruísmo da igreja gentílica em auxiliar a igreja de Jerusalém vai acabar quebrando a barreira, aquele preconceito tosco dos judeus, que aí acaba de certa forma amolecendo o coração deles, em que eles passam, a partir desse ato de generosidade, eles passam a aceitar a ideia de que o evangelho é para os gentios. Veja que por intermédio de um colapso nacional, uma fome, Deus trouxe para perto a igreja gentílica, a igreja de Jerusalém. Eu costumo dizer que Deus, para nos encontrar, Ele pode mover uma nação inteira ou mexer com uma nação inteira para nos encontrar, ou para fazer com que pessoas que estão distantes se encontrarem. Ouça, Deus trouxe uma fome em Jerusalém para que os irmãos de Jerusalém aceitassem a ajuda dos de fora, e foi justamente a ajuda dos de fora que fez com que o coração dos irmãos de Jerusalém amolecesse ao ponto de aceitarem eles na irmandade cristã. Gente, Deus pode mexer com uma nação inteira para te encontrar, para nos encontrar. Acho que uma das lições mais lindas na Bíblia é essa. Deus pode mexer com o mundo inteiro para nos encontrar, para quebrar a barreira que nos separa, para quebrar o preconceito que é tão latente, tão real em nosso meio. O preconceito, ele existe dentro do nosso meio. Talvez um dos preconceitos mais assíduos que nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia cristão seja o fato de nós vestirmos a carapuça do irmão mais velho do filho pródigo. Eu costumo dizer o seguinte, vocês certamente já ouviram falar aqui em aula. Qual foi o maior problema, qual foi a maior dificuldade do irmão mais velho do filho pródigo? A maior dificuldade do irmão mais velho do filho pródigo foi aceitar aquele que errou de volta ao convívio do lado do pai. Esse foi o maior preconceito do irmão mais velho do filho pródigo.
E nós temos essa espécie de preconceitos. Nós temos preconceitos com nossos irmãos que já erraram. E aí Cristo ele cria circunstâncias para quebrar esse preconceito dentro de nós, como ele quebrou esse preconceito dos judeus, e que eles tiveram que ajudar ou aceitar a ajuda de uma igreja que para eles não fazia parte da graça de Deus. Olha que lição maravilhosa que podemos aprender nessa matéria. Continuando, o Concílio de Jerusalém, tópico 2. A igreja gentílica teve um rápido crescimento devido à missão de Paulo e Barnabé, tendo que encarar a questão da observância da lei impostas pelos cristãos judeus. Se vocês pegarem aí o texto, e nós já lemos em classe, o texto de Atos, capítulo 13, versículo 1, vai dizer que na igreja de Antioquia tinha mestres e doutores, entre os quais estavam ali Paulo e Barnabé, e foi o Espírito Santo, por intermédio de algum profeta, que bradou no meio deles, e eles estavam servindo ao Senhor na igreja de Antioquia, aonde o Espírito Santo disse claramente: apartai-me para mim, a Paulo, a Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. A partir daquele momento, Paulo e Barnabé estavam sendo consagrados a missionários ali na igreja de Antioquia. Isso é importante, porque a partir desse ponto começam as viagens missionárias de Paulo e Barnabé. E ao fazer as suas viagens missionárias, Paulo ele vai desbravar ou vai costurar, digamos assim, o mundo gentílico pregando o evangelho. E de fato, pessoas vão se converter, como no caso de 12 varões lá da cidade de Éfeso, descrita em Atos 19, que eles passaram a conhecer o evangelho, o batismo de João, mas que ainda não havia conhecido o batismo com o Espírito Santo. Foi aí que Paulo instrui, ensina sobre o poder do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, e aqueles irmãos são batizados. E ali é uma evidência clara de que o Espírito Santo estava aceitando os efésios, que na verdade faziam parte ali da região da Grécia, e acabaram sendo inseridos na graça de Deus por intermédio da fé. E aquele ponto, ou aquele episódio daqueles 12 varões estarem falando em línguas estranhas, fez com que os irmãos de Jerusalém aceitassem que de fato a salvação é para os gentios. Porém, alguns tiveram essa dificuldade de aceitar, impondo até que os novos irmãos gentios se circuncidassem, que observassem o sábado, que observassem a lei de Moisés. Foi necessário fazer uma reunião extraordinária, e essa reunião é chamada de Concílio de Jerusalém. Você pode ler o capítulo 15 de Atos, onde naquele embate e debate entre o grupo de missionários liderados por Paulo e o grupo de judeus, onde estava em xeque a seguinte questão: a salvação veio por meio da fé ou por meio da liturgia, da guarda do sábado? E ali ficou decidido, então, por intermédio dos relatos e testemunhos daquilo que Paulo e Barnabé e a equipe de missionários viveram, entre aqueles que aceitaram Cristo fora de Israel. Contamos os testemunhos de milagres, de curas, de batismo com o Espírito Santo. Ficou decidido na reunião do concílio, presidida pelo apóstolo Tiago. Esse apóstolo Tiago, o meio-irmão de Cristo, de sangue, ficou decidido que a salvação era por intermédio da fé, e que os gentios deveriam guardar apenas de comer comidas consagradas a ídolos. Isso aqui é muito importante, porque vai mexer com o mundo gentil. Bom, dito isso, nós queremos começar a falar aqui na página 16 sobre a classificação das epístolas. A partir de agora, eu vou pedir que depois vocês leiam a apostila. Nós vamos falar
do mundo das epístolas, né? Nós vamos correr um pouquinho, nós vamos falar agora das epístolas, que é a razão do nosso seminário. Até a aula de hoje nós fizemos um pano de chão, né, naquelas 4 divisórias de Atos dos Apóstolos. A primeira divisória de Atos dos Apóstolos, vocês anotaram aí nas suas anotações, nós temos o período do nascimento da igreja. A segunda divisória do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o desenvolvimento e o crescimento dessa igreja. A terceira divisão do livro de Atos dos Apóstolos trata da conversão, aliás, da perseguição a essa igreja que está crescendo. E a parte 4 do livro de Atos trata-se justamente da conversão do apóstolo Paulo, como também do seu ministério. Agora, na página 16, nós vamos entrar no mundo das epístolas, porque as epístolas nasceram justamente das atividades do ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, em Atos dos Apóstolos. No tópico 2, aí na página 16, lá embaixo, nós temos ali a classificação das epístolas. De acordo com certas características comuns, podemos agrupar as epístolas do Novo Testamento da seguinte forma ou do seguinte modo. Eu lembro a vocês que quando nós tivemos aqui a nossa primeira aula, nós falamos das epístolas e das suas divisórias. Como, por exemplo, nós temos ali as epístolas paulinas. Por que as epístolas paulinas são chamadas de paulinas? Porque são epístolas escritas por Paulo, como as epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, a epístola de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas. Nós temos as epístolas da prisão, ou seja, epístolas estas escritas por Paulo enquanto ele estava preso, como a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta de Filemão. É importante dizer, e nós já dissemos isso em aula, que as cartas da prisão causaram mais estrago no mundo das trevas do que as cartas em que Paulo escreveu o livro. Por incrível que pareça, os piores momentos da vida de Paulo, o Espírito Santo inspirou mais ainda esse apóstolo para escrever as epístolas tão fantásticas, tão doutrinais, tão essenciais para as nossas vidas. Nós temos as epístolas pastorais, que, como nós já havíamos dito, são a primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo e a epístola de Tito. Essas 3 epístolas são consideradas como epístolas pastorais. Por que epístolas pastorais? Porque trata-se de conselhos pastorais, palavra de pastor, para o pastor Timóteo, para o pastor Tito. Nós temos aí a epístola aos Hebreus, que ela é tida como anônima. Há uma corrente teológica que acredita que a epístola aos Hebreus, por se assemelhar-se à escrita de Paulo, teria sido escrita pelo apóstolo Paulo, mas não há nenhuma comprovação histórica e nem bíblica de que teria sido Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Nós temos as epístolas universais, ou seja, as epístolas gerais. São aquelas epístolas que foram escritas para ser lidas nas igrejas de forma geral, como a epístola de Tiago, a epístola de Pedro, as 2 epístolas de Pedro, a 1 Pedro e a 2 Pedro, as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e a epístola de Judas. Nós temos aí na página 17 algumas divisórias dessas epístolas. Por exemplo, quais foram as primeiras epístolas a serem escritas? É uma epígrafe que faz referência à época em que foram compostas. Não somente se considera que são escritos mais antigos do apóstolo Paulo, mas também do Novo Testamento. Grandes epístolas. As primeiras epístolas
nós iremos estudar cada uma delas. Nós temos aquelas grandes epístolas que o conteúdo são extenso. Nós temos as epístolas da prisão, que foram, como eu disse, aquelas escritas por Paulo dentro das suas prisões, as epístolas pastorais, as epístolas universais ou gerais, que nós estudaremos a partir da próxima aula. Então, a partir da próxima aula, do próximo vídeo, nós vamos estudar as epístolas pastorais, as epístolas gerais e as epístolas locais. Que vocês assistam essa aula, que vocês leiam a apostila. Qualquer dúvida, vocês podem mandar tanto no grupo quanto no privado, que estarei ali à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês. Bom, esse foi o nosso primeiro contato, né, à distância. Não é a mesma coisa, mas para que possamos manter esse contato aluno-professor, o vídeo neste momento ele é importante e é essencial. Acreditamos que esse decreto vai terminar no próximo dia 30 de março, mas ainda na próxima segunda-feira, dia 22, ainda teremos uma videoaula e queremos sim, na primeira semana de abril, já temos aqui todos vocês, todos bonitinhos, com as suas máscaras, com álcool gel, com distanciamento, com todos os protocolos, conosco aqui, juntos como sempre foi, durante todo esse tempo que nós estamos com vocês, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.